Beleza, pessoal? Vamos para o nosso quarto vídeo da série Resistores. Hoje falando da pinagem, do trípode do potenciômetro e dos tipos de ligação que nós podemos fazer com eles. Começando então com a simbologia do potenciômetro. Nós temos dois padrões, o padrão europeu e o padrão americano. E percebam que o símbolo do potenciômetro ele é muito parecido com o símbolo de um resistor fixo. A diferença é que ele tem esse terceiro terminal. Esse terceiro terminal está ali por causa do cursor que o potenciômetro tem. É um terceiro terminal. Então, como é que funciona o potenciômetro? Nós temos entre o pino 1 e o pino 3 uma resistência fixa. Esse valor de resistência é aquele encontrado no corpo do potenciômetro. Então, se o potenciômetro ele é de 10K, entre o pino 1 e o pino 3, nós vamos ter uma resistência de 10K. Se colocar o multímetro, nós vamos encontrar esse valor. Já o pino 2, ele está ligado no cursor do potenciômetro. Então, se nós medirmos a resistência entre o pino 2 e o pino 1, nós estaríamos medindo uma parte dessa resistência, apenas um pedaço. Se eu medir entre o pino 2 e o pino 3, eu vou estar medindo a outra parte dessa resistência. Esses dois valores somados sempre tem que dar o valor máximo. Então, se eu tenho um potenciômetro de 10.000 e eu medir entre o pino 2 e pino 1 uma resistência de 3.000, entre o pino 2 e o pino 3 eu vou estar medindo 7, que seria o complemento, para fechar o 10. Então, pessoal, é dessa forma que o potenciômetro funciona. Isso que eu acabei de falar vale exatamente, é igual para o trípode, vale 100%. Então, pessoal, vamos ver como é que ele funciona, como é que ele se comporta. Aqui nós temos um exemplo, uma comparação de um potenciômetro com dois resistores fixos. Por quê? Esse aqui é o símbolo do potenciômetro. Essas duas flechinhas elas fazem parte do simulador, Então, esse aqui é o nosso potenciômetro. Esses dois resistores fixos, eles estão representando o funcionamento do potenciômetro. Lembram que o cursor divide o potenciômetro em dois resistores? Então, é exatamente isso que eu fiz. A primeira parte dessa resistência, a segunda parte dessa resistência, e aqui seria então o terminal do cursor, que divide esse potenciômetro. Então aqui, na posição que o potenciômetro se encontra, que seria 50%, eu teria então dois resistores fixos, cada um com 5.000, que seria metade do potenciômetro de 10.000. Então, se eu medir a resistência entre os pinos 1 e 3, eu vou ter que medir o meu valor máximo, que seria então 10K. Se eu medir a resistência entre o pino 1 e o pino 2, eu vou estar medindo apenas uma parte dessa resistência, então eu vou estar medindo apenas 5.000, que seria a metade. E se eu medir entre o pino 2 e o pino 3, eu vou estar medindo a outra metade, que seria então o outro 5.000. Então é dessa forma que o potenciômetro funciona. Medir o outro 5.000. Então, pessoal, se nós viermos e nós mudarmos o cursor do potenciômetro, então eu vou mudar esse potenciômetro para 80%. Alterei ele aqui. Então, o que aconteceu? O cursor deslizou, então esse resistor de cima ele vai ter agora um valor de 2.000 ohms. E esse resistor de baixo ele vai ter agora um valor de 8.000 ohms. Pessoal, esses dois valores somados sempre tem que dar o valor máximo, o valor nominal do potenciômetro. Nesse caso aqui, do exemplo que nós estamos fazendo, 10.000. Então, se nós medirmos entre o pino 1 e o pino 2, nós vamos estar medindo 2.000 ohms. Se medir entre o pino 2 e o pino 3, nós vamos estar medindo 8.000 ohms.
Então, se a gente simular, nós vamos medir 8. Se nós medirmos entre o pino 1 e o pino 3, o valor tem que continuar dando 10. Não importa qual é o valor dessas resistências, mas resistência fixa, né, dessas partes aqui, ó, mas o valor somado delas sempre tem que dar o 10.000. Então, entre o pino 1 e o pino 3, a gente sempre vai medir o 10.000. Então, pessoal, isso que eu acabei de falar vale para o potenciômetro e vale também para o trípode. O funcionamento deles é o mesmo. Então, entre o pino 1 e o pino 3, eu vou estar medindo um valor máximo. E entre o pino 1 e o pino 2, eu vou estar medindo aquelas resistências particionadas. Então, pessoal, isso aqui que a gente acabou de ver é relacionado à pinagem do trípode do potenciômetro. Como é que é o funcionamento desse componente? O que nós vamos ver agora é os tipos de ligação que nós podemos fazer. Então, nós temos dois tipos de ligação. A primeira ligação que nós vamos ver é quando nós desejamos variar a resistência do componente. Então, para variar a resistência do componente, essa resistência ela vai estar limitando a passagem de corrente elétrica em algum trecho do circuito, né? Então, eu posso estar utilizando essa variação de resistência para variar a frequência de saída de um sinal, variar o tempo de carga e descarga de um capacitor, enfim. Então, quando eu desejo variar a resistência do potenciômetro, eu devo curto-circuitar o pino 2, que é o cursor, com um dos pinos da extremidade, ou 1 ou 2. O que muda é curto-circuitar o pino 1 com 2 ou 2 com 3. O potenciômetro, geralmente quando a gente gira ele para sentido horário, para a direita, nós queremos que o valor dele aumente, o valor resistivo dele aumente. Mas caso as conexões dos terminais dele tenha sido feita errada, né, ou o contrário, pode acontecer de eu aumentar, girar o potenciômetro para a direita e o valor da resistência diminuir. Então, para isso, basta inverter os pinos curto-circuitados. Eu vou demonstrar isso para vocês. Então, olha só. Se nós medirmos a resistência entre o pino 1 e o pino 3, antes nós tínhamos um valor fixo, agora com esse curto-circuito aqui entre o 2 e o 3, nós vamos ter uma resistência variável. Percebam o que vai acontecer. O potenciômetro, como está em 50%, o ohmímetro mediu 5.000. Se eu variar o cursor, a resistência varia também para 0 e para um valor máximo. Então, conforme a posição do cursor, eu vou ter um valor de resistência. Percebam então que se eu diminuo esse percentual, o valor ohmico diminui também. Então, se eu inverter esse curto-circuito aqui, ó, botar entre o pino 2 e o pino 1, o que vai acontecer? Quando eu aumentar o valor desse percentual, a resistência diminui. E quando eu diminuir o percentual, a resistência ela aumenta. Então seria aquela situação onde eu giro para a direita e o potenciômetro está diminuindo o valor ohmico. Basta eu inverter os seus terminais aqui, o curto-circuito dele. Então, pessoal, essa aqui é a forma de ligar um potenciômetro para variar a resistência. Existe uma outra forma, que é ligando o potenciômetro para variar uma tensão no pino 2. Então, dessa forma, o potenciômetro ele vai funcionar como um divisor de tensão. Então, nesse pino 2, eu vou estar tendo uma tensão variável. Essa tensão vai depender da posição do cursor. O valor do pino 2, a tensão que vai estar variando aqui, depende de quanto é o valor que eu alimentei o potenciômetro. Então, nesse exemplo, eu alimentei ele com 10 volts, 10 e 0. Então, a variação do pino 2 vai ser de 0 até 10. Se eu tivesse utilizado outros valores aqui de tensão, esse pino 2 iria estar variando de 0 até o valor que eu alimentei. Então, como eu coloquei o potenciômetro exatamente na metade, em 50%, a tensão nesse pino 2 vai ser de 5 volts. Lembrando, né, que eu posso fazer essa comparação do potenciômetro com dois resistores fixos. Então, se eu ligar o meu circuito, eu vou ter aqui os 5 volts. Agora, se eu alterar o valor desse potenciômetro, o percentual,
eu vou estar variando a tensão do pino 2. Então, se eu colocar em 80%, então aqui eu vou ter que alterar o valor desses resistores. Eu vou colocar aqui 2 e eu vou colocar aqui 8. A tensão no pino 2 ela vai mudar. Nesse caso, então, vai ser 8 volts. E eu não vou mais alterar esse circuitinho do lado, eu vou mexer somente no potenciômetro. Percebam que se eu alterar o percentual, mexer com o cursor, a tensão no pino 2 ela varia. Sempre de 0 até 10.000. Até 10 volts, desculpa. Então, pessoal, dessa forma, o potenciômetro ele funciona como um divisor de tensão. Eu estou dividindo essa tensão que eu alimentei em duas partes. E o pino 2 ele está me entregando a tensão de uma das partes. É isso que acontece. Então, pessoal, essas são as duas formas que nós temos para ligar um potenciômetro, variando a sua resistência ou variando a tensão no pino 2, funcionando como um divisor resistivo. E, pessoal, sobre resistores seria isso. Essas 4 aulas que nós tivemos falou um pouquinho da teoria, um pouquinho da identificação dos componentes, código de cor e também os tipos de ligação dos potenciômetros. Então eu vou deixar os links na descrição para quem não assistiu os vídeos poder assistir. E no mais seria isso. Então agora nós vamos fazer algumas práticas em laboratório para comprovar tudo isso que a gente viu. Valeu então, pessoal. Abraço.